Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através do lavar dela, da inspiração dela nas nossas vidas, do agir da espada, como diz Hebreus, nós vamos ler mais para frente, em que ela é afiada a ponto de discernir as coisas da alma e do espírito, as coisas de Deus na nossa vida. É ela que vai trazer o prumo para as nossas vidas, o entendimento do propósito de Deus para você. Dentro daquilo que Paulo falou ontem, nós fazemos parte de um corpo, o corpo é um só, mas muitos membros. Que membro você é? Já se perguntou? Que membro você é? Muitas vezes a gente quer ser membro do coração, nossa, que da vida, dos olhos que enxergam e tal, mas já pensou? Talvez Deus chamou você para ser um minguinho, mas o minguinho tem um papel fundamental dentro da estrutura do corpo, que afeta o equilíbrio. Já pensou nisso? Então, às vezes os que a gente menos dá valor são os mais honrosos perante Deus. Então, o importante é que nós saibamos quem nós somos dentro do corpo, né? E eu digo para vocês, estamos nessa jornada de fé, de caminhada e de crescimento dentro da Palavra de Deus. E é importante que você esteja junto comigo nessa caminhada. Eu vou colocar aqui em cima o cardzinho para aquele vídeo que vocês conhecem. Todos que estão caminhando já comigo já faz tempo vão saber e vão ouvir bastante dessa tabela cronológica do Antigo Testamento, para que você, na hora de ler o Antigo Testamento, saiba onde você pode colocar o livro para entender a história dos judeus. Beleza? Dito isso, bora para a nossa leitura de hoje? Legal. Vamos lá, nossa leitura é 232. Pegue a sua Bíblia, vamos terminar de ler Esther agora. E depois estaremos prosseguindo para Jó. Pegue a sua Bíblia, minha NA está aqui, minha 360 está aqui. Se você não tem, pega a sua Bíblia, descrição embaixo, todas as passagens, para que você se atente e que a gente possa ler a Palavra de Deus e desfrutar dela nas nossas vidas. Esther 8:1 a 10:3 diz o seguinte: Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Esther a casa de Amã, inimigos dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Amã e deu a Mordecai. Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Esther voltou a falar com o rei e ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: Se for do agrado do rei, e se eu achar favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisso lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com um anel sinete do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei, que foram selados com o anel sinete, não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei aos 23 dias do mês, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias que estendem na Índia até a Etiópia.
127 províncias, e cada um no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Também os judeus, segundo o seu próprio modo de escrever, na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em ginetes criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir e matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles. Crianças e mulheres que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta que determinava a proclamação do rei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem de seus inimigos. Os mensageiros montados em ginetes que se usavam no serviço do rei partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a fama dele se espalhava por todas as províncias, e seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim os judeus mataram todos os inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com que os inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número de mortos da cidadela de Suzã. O rei disse à rainha Ester: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Ester disse: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Suzã e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram, se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que os odiavam, porém nos despojos não tocaram. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria.
Mas os judeus de Suzã se reuniram no dia 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas, que moram nas aldeias do campo, fizeram do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, com os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Será que esse é o daquele cântico? Transformou meu luto em festa, minha tristeza em alegria? Ou tem alguma outra? Tem que dar uma pesquisada. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas Ester foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso esses dias são chamados de Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido. Os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles não deixariam de comemorar esses 2 dias, segundo o que havia escrito a respeito deles, no tempo marcado todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e ao judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus e as 127 províncias do reino de Assuero com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes havia ordenado e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre sua descendência, a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Ester estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos de seu poder e de seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro de história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Então, a gente vê que Deus ele vai levantando pessoas do seu povo para serem referência. É aqui, do jeito que está descrito aqui, me lembra um pouquinho José, a história de José, toda a sua trajetória, que é um pouquinho diferente, mas também foi perseguido, também foi difamado, mas teve um momento que Deus exaltou e ele foi o segundo no reinado, como José foi o segundo no seu reinado também. Assim como Daniel e seus Daniel, Ananias, Azarias e Misael. São os 4 amigos de Daniel que também foram exaltados e colocados em postos altos. Paulo continua assim em sua carta, 1 Coríntios 12, 27 a 13. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Vamos lá, de novo.
E ainda continua falando. Começamos bem. Individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será que são todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens, entregue aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Aí lembra um pouquinho da ceia que ele falou. Qual que é a intenção com a qual você está tomando a ceia? Por que você está fazendo isso? Aqui também. Não adianta você fazer várias coisas, ações de fé, mas por que você está fazendo isso? O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava coisas de menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior deles é o amor. É Paulo trazendo ensinamento para aquela igreja. Tinha coisa boa e tinha coisa não muito boa. Mas, isso toda a igreja tem esse desafio. Amém? Salmo 37, 11. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Esse é um entendimento bem interessante. Eu acho que eu até já comentei. Como nós estamos lendo novamente o Salmo, eu já comentei sobre isso. Só não lembro qual que era o vídeo, mas agrada-te do Senhor, obedeça ao Senhor, faça do jeito que o Senhor quer, do desejo dele, e ele satisfará o desejo do seu coração. Uma vez o desejo do seu coração ser o dele, ele satisfará os desejos que são deles no seu coração. Seria mais ou menos essa a ideia. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar de onde estavam e não os encontrará, mas os mansos herdarão a terra e a terra, alegria na abundância de paz. Provérbios 21, 23, 24. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador e o seu nome, ele age com orgulho e arrogância. E assim terminamos a nossa leitura de 232
Estamos avançando. Estamos avançando. Quem começou o ano, nós estamos aí no dia 20 de agosto. Mas você pode estar começando, ter começado a leitura na metade do ano, um pouquinho mais para frente. E você estará lendo esse vídeo, fazendo essa leitura mais para frente. Não importa. Importa é que você leia. Ah, mas então tem que voltar a ler, tem que começar Gênesis. Cara, faz o seguinte, começa hoje. Começa na leitura de hoje e vai seguindo nos próximos dias. Né? Porque muitas vezes toda hora a gente está começando. E começando aonde? Gênesis. Êxodo. Às vezes a gente não começa por Esther. A gente perde muito. De pouco a gente lê, porque sempre a gente está retomando Gênesis, então a gente sabe muito de Gênesis, sabe muito dos evangelhos, mas se a gente estender a leitura e começar muitas vezes num outro livro que é menos provável, comece em Daniel, comece em Jó, de novo a sua leitura e se inspire nela, tá bom? Dito isso, eu sou o pastor Christopher, que bom que você está aí, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente, e assim o YouTube vai entender que isso daqui é relevante, isso é bom para que as pessoas tenham acesso e que sejamos transformados através da palavra do Senhor. Beleza? Deus abençoe você e aguardo você no dia de amanhã.